sejam muito bem-vindos ao meu primeiro canal do YouTube. Eu me chamo Manuela Carvalhal e vim aqui com a cara e coragem compartilhar com vocês um grande segredo. Acabei de largar a medicina para viver no empreendedorismo, sim, e resolvi vir aqui para ajudar você também que é médico, que também quer ver uma outra perspectiva, que também sonha em ter uma outra perspectiva na tua vida. Você médico apaixonado pela educação, resolvi vir aqui contar um pouco para vocês da minha trajetória. Espero poder inspirar vocês com tudo que eu tenho para contar, que é muita coisa, tá? Então já senta aí, pega uma caneta, pega um papel, porque a gente vai ver muita coisa juntos, né? Toda semana eu vou gravar um vídeo novo para vocês, para poder inspirá-los, para poder mostrar um novo caminho. E não é à toa que eu vim aqui não, gente. Eu já queria vir há um tempo, sabe? Mas só nesse mês aconteceram algumas coisas que eu até vou compartilhar com vocês. Só nesse mês, 2 a 3 colegas me procuraram com burnout. Me procuraram porque não enxergam uma outra perspectiva, porque estão infelizes. Colegas médicos que estão infelizes. E colegas próximos, que eu sei o quanto que são bons, né? O quanto que amam ensinar. Então foi por conta disso que eu resolvi iniciar esse projeto, mesmo não estando 100% preparada, mas na minha história que vocês vão conhecer, vocês vão perceber que muita coisa eu fiz sem estar preparada. Então vim aqui e seja muito bem-vindo, tá? Tô falando contigo como se você me conhecesse, né? Mas deixa eu me apresentar aqui um pouco pra vocês. Como eu falei, eu sou a Manuela, mas pode me chamar de Manu. Eu tenho 32 anos, eu sou baiana, eu nasci em Salvador, fiz faculdade lá na Escola Baiana de Medicina, terminei em 2016, no meio de 2016, a vida inteira eu quis ser cirurgiã. Mas aí quando chegou ali nos últimos 4 anos, eu comecei a acompanhar a terapia intensiva e eu percebi que eu não queria operar, que não era isso, que eu gostava de paciente grave. Então no último ano eu resolvi fazer anestesia. A gente vê muito pouco disso na nossa faculdade, mas fiz anestesia. Na época prestei prova para vários locais, lá no HC confesso que eu coloquei cirurgia, né? Fiquei com medo, conhecia, lá tinha feito um estágio, coloquei cirurgia, graças a Deus não passei, senão não estaria aqui conversando com vocês. E passei lá na Unesp em Botucatu, peguei minhas coisas, me mudei, foi pro meu primeiro ponto de inflexão, inclusive na vida. Foi o momento que eu saí de casa, que eu fui morar sozinha, pagar as próprias contas. E aí foi lá em Botucatu que eu conheci a residência, que eu conheci a anestesia e eu me apaixonei pela anestesia. Até então, galera, eu tô seguindo aqui um caminho tradicional, que provavelmente é o caminho que você seguiu também, né? O único caminho que o médico enxerga, o caminho da terminar a faculdade, fazer residência, depois às vezes outra residência, depois ali a galera do que gosta de educação, um mestrado, um doutorado, e nunca tem fim dentro da medicina, né? Eu tava realmente seguindo esse caminho. Quando chegou lá em Botucatu, eu me apaixonei pela anestesia, mas eu me frustrei com bastante coisa que logo mais eu conto pra vocês. Mas até antes de chegar nessa história, eu quero trazer um ponto muito importante. Bom, a vida inteira, galera, eu foquei muito no meu desenvolvimento. Eu acho que isso acontece com você também, né? Eu foquei muito no estudar, no meu desenvolvimento. E quando eu ia para Botucatu, uma galera me alertou, Manu, lá a residência é pesada. Você tem que estar preparada. E eu, como assim? Não, a parte emocional mesmo. Você tem que estar cuidando disso. E eu falei, como assim de novo? A gente não foca. A gente nunca leva isso como algo importante. Mas eu entendi o recado. E ali, pela primeira vez, eu vi que, inclusive, ia ser uma grande mudança na minha vida. E pela primeira vez, eu resolvi dar valor para isso. E eu falei, cara, eu vou fazer um curso de meditação, de mindfulness. E eu vi que tinham lá em Botucatu e eu brinco, hoje eu dou risada, na verdade, que eu acho que esse curso que me fez sair sã, mentalmente falando. E, bom, coloquei realmente a meditação e coloquei realmente a saúde mental como um ponto extremamente importante na minha vida, ali naquele momento pré-residência. E outra coisa que eu queria falar pra vocês também, eu sempre fui uma pessoa extremamente determinada, né? Quem me conhece sabe o quanto que eu sou disciplinada, o quanto que eu sou determinada. Meu pai, desde pequena, na verdade, me ensinou o quanto que com planejamento e com estudo eu posso chegar aonde eu quiser. Sempre me ensinou muito sobre isso. E o Lee, que é meu noivo, que em breve vocês vão conhecer também, que tem uma história incrível, que teve a mesma coragem que eu também aí, de largar tudo pra empreender, ele falou pra mim, Manu,
tu já percebeu que tu aprendeu o alfabeto errado? Eu fiz, como assim? A vida inteira tu aprendeu ali o alfabeto errado. Teu pai desde pequena te ensina que é um PDCA. Como assim? As pessoas não aprendem isso quando pequenas. E é verdade, meu pai desde pequena me ensinou que é um PDCA, né? Não sei se vocês sabem, mas é uma forma de você fazer um planejamento, né? O P é o plan, né? O D é o do, fazer, o C é o check, o E é o act. Né? Então, o PDCA é algo que rege a minha vida. Eu acho que foi assim que tudo começou, né? Foi isso que me fez chegar até aqui, na verdade. Aí eu tô passando esse conhecimento um pouco pra vocês. Bom, vamos lá então. Fui pra Botucatu, galera. Me apaixonei pela anestesia. E aí, aquele ponto que eu contei pra vocês, eu me frustrei quando eu vi que muito anestesista faz o mesmo arroz com feijão, sabe? Aquilo me deixou bem frustrada com a realidade. Eu falei, cara, eu não quero ser assim. E pra você não ser assim, você precisa estudar. E foi aí que, naquele momento, eu decidi que eu teria o TSA, que é o Título Superior de Anestesiologia, que é o título mais difícil da minha especialidade. Ali foi um ponto, segura essa informação aqui, porque uma outra é o seguinte, foi ali que eu conheci a realidade da anestesia, e eu falei, cara, eu não me vejo ali com 40, 50 anos, dando 12 horas de plantão, 24, 36, durante a residência eu dei 72 horas de plantão, isso é completamente desumano. Então, eu falei, cara, eu não me vejo assim no futuro. Então, eu juntei duas coisas. Eu sempre fui apaixonada por educação. Eu falei, cara, eu vou então ter uma empresa de educação onde eu possa ensinar outros anestesistas como passar nessa prova de título. Então, eu tive a ideia durante a residência. No R3, eu abri um Instagram, abri um canal no YouTube para poder falar sobre isso, mostrar a minha trajetória. E aqui já anota essa primeira dica. É muito importante que quando você vá pensar em algo, você tenha uma boa narrativa, um bom storytelling. Isso é fundamental. Então, o que eu enxerguei? Eu falei, cara, as pessoas demoram em média 2, 3, 4 anos para passar numa prova como essa. Eu falei, eu vou passar de primeira. Eu coloquei isso como meta, porque eu precisava dessa história para contar. Você na sua narrativa, você precisa ter história para contar, algo que de fato o vendedor consiga vender e a pessoa que quer comprar queira comprar. Então essa narrativa é muito importante. Eu foquei nisso, isso passou a ser a minha única coisa, inclusive. Ali em 2020 eu terminei a residência. 2020, ano da pandemia. Eu fui para São Paulo, até então não estava tendo ainda a pandemia, foi no comecinho, março. Eu fui para São Paulo, logo estourou a pandemia. Eu fui chamada lá para o Hospital das Clínicas, eu fui chamada para o C Camargo. Lá no Hospital das Clínicas eu fiquei 7 meses, inclusive na linha de frente, 7 meses trabalhando ali na linha de frente com Covid e ao mesmo tempo estudando, porque eu sabia aonde eu queria chegar, né? E durante esse tempo, né, foi bem difícil para todo mundo, é claro, foi bem difícil para os colegas médicos também, muita gente com burnout, muita gente com depressão, muita gente com ansiedade, plantonistas exaustos, né? Foi ali, inclusive, né, dentro da minha residência, eu comecei a enxergar esse lado mais obscuro da medicina, eu vi um lado triste realmente, pessoas infelizes dentro de um centro cirúrgico, depois ainda teve a pandemia, que aí isso agravou muito mais, com certeza, né? E qual que é o impacto disso tudo na tua vida? Então, se você vive isso ainda, se você não tá feliz ainda, da forma que você vem levando aí a tua profissão, chegou o momento de parar para pensar um pouco nisso. Porque quando eu tava lá no centro cirúrgico e eu olhava os colegas, eu falava assim, cara, essa pessoa provavelmente lá atrás não tinha essa visão, não tinha como fazer esse planejamento, não enxergava esse mundo, que quase eu não enxergo também. E por isso eu sempre me senti na obrigação de criar esse canal, de poder vir aqui para poder compartilhar isso com o maior número de médicos possíveis, que amam também a educação, para você entender que é importante agora, ainda no começo da tua carreira, você enxergar outra possibilidade e você começar a trabalhar ela, para que no futuro você possa escolher o que fazer de fato da vida, né? Como, eu quero conciliar, eu quero poder largar, eu quero poder fazer o que quiser, isso é uma questão de decisão, mas antes de você poder tomar aquela decisão, você precisa ter feito um planejamento, e é por isso que eu vim aqui compartilhar um pouco e mostrar um pouco essa realidade para vocês. Bom, mas como eu falei, durante todo o começo ali da minha trajetória, eu achava que eu ia ser médica, que eu ia para Harvard, eu queria fazer um doutorado sanduíche, né? Durante
durante meu R3 eu fiz um estágio lá, era o caminho que eu tava seguindo, na verdade. Mas lá em Botucatu também foi quando eu conheci o Lee, que é meu noivo, que em breve vocês vão conhecer também. Também teve essa coragem, tem uma história incrível pra contar. E eu conheci ele, e foi ali que a gente começou a ter vários sonhos juntos, compartilhados. Começamos, de fato, ali eu comecei, né, a gravar conteúdo, comecei a entender um pouco como que funciona o digital. Inclusive, a primeira dica sobre digital que eu quero dar pra vocês é que você precisa ter consistência. Eu lembro do meu primeiro vídeo, prometo que eu vou deixar depois pra vocês poderem, né, assistir, porque meu primeiro vídeo eu morri de vergonha. É engraçado assistir agora. Não é à toa, eu peguei minha Spitz Lola, né, botei ela assim do meu lado pra gravar, porque eu tava morrendo de vergonha, né? Eu vou mostrar pra vocês que vale muito a pena para você se inspirar. Mas é consistência, você saber onde você quer chegar. E aí eu fui lá e fiz, e dei o primeiro passo, que é o que eu quero fazer que você faça hoje. Você deu o seu primeiro passo, que vai fazer toda a diferença para te fazer construir outra possibilidade na tua vida. Bom, vamos lá, deixa eu explicar um pouco mais para vocês. Passei de primeira na prova do TSA escrito, são 2 fases, pessoal. Quando eu passei, muita gente me perguntou, Manu, como você fez isso? É uma prova que as pessoas demoram 2, 3, às vezes 4 anos para conseguir passar. E eu passei de primeira ali na primeira fase, e muita gente perguntando no Instagram, e eu podia muito bem só abrir uma live e falar ali para as pessoas, mas eu já tinha essa visão ali empreendedora. Eu falei, cara, é aqui a oportunidade de eu abrir o meu primeiro produto. E aí eu lancei uma mentoria para ajudar os anestesistas a passar na primeira fase da prova do TSA, na fase escrita. E em paralelo eu fiquei estudando para passar no oral, porque eu também precisava passar de primeira, como eu falei para vocês. E o que vocês acham que aconteceu, galera? A galera metendo o pau, criticando. Nossa, mas essa menina nem tem TSA ainda, por que você tá fazendo isso? O tempo inteiro vão fazer isso com você também, tá? Vão te criticar, vão te expor, vão colocar o dedo ali na tua cara, vão falar que você não pode fazer isso, mas, cara, não permita com que essas pessoas destruam o teu sonho. Não permita isso, tá? E eu vim aqui te contar isso porque eu sei que isso te machuca. Eu sei que isso te impede de dar o primeiro passo, porque você fica pensando, ai, o que meu chefe vai falar de mim? O que meus colegas vão falar de mim? Cara, eles vão te criticar, eu já tô te dizendo aqui o que eles vão fazer. Porque é natural, as pessoas fazem isso, elas entregam o que elas têm para entregar. Então, o que não pode é que você não dê o seu primeiro passo por conta delas. Não faz isso contigo. É por isso que hoje talvez elas não tenham essa possibilidade que hoje eu tenho na minha vida e que hoje você, a partir de hoje, vai começar a construir. Então, continue, tá? Porque foi o que aconteceu comigo também. E eu continuei e eu fiz a mentoria. E aí, na época, inclusive, não entendia nada de empreendedorismo, tá? Porque aqui também é um outro ponto que talvez você esteja pensando, Manu, mas como que eu vou começar se eu não entendo nada sobre isso? E na época eu também não entendia, até esse ponto que eu tô aqui com vocês da minha história eu não entendia. Inclusive precisava precificar, quanto que eu ia cobrar por isso? Não fazia nem ideia. Vou até revelar pra vocês aqui, depois eu conto essa história com mais detalhes, mas eu não fazia nem ideia. Eu falei, cara, R$800? Vou colocar R$800 aqui o ano inteiro. Aí vem o quê? O medo de não vender, né? Eu não sabia vender. Falei, cara, vou dar 50% de desconto pra poder mais gente conseguir entrar, né? Ficou R$400, galera, o ano inteiro comigo de mentoria. Então, olha que loucura, né? Você que nem sabe muito sobre isso ainda já tá aqui, meu Deus, isso aí tá barato. Mas, enfim, eu tava com medo também. Eu tava com os medos que hoje você tem também ali. Mas segui em frente, fiz. Passei de primeira também na segunda fase no TSA oral, galera. E aí o jogo virou. Porque aí sim, eu comecei a mergulhar no empreendedorismo, né? Aí sim eu fiz a parte que eu falei que eu ia fazer. Cara, eu não consigo ter que passar na prova de primeira, criar essa trajetória aqui e ao mesmo tempo ter que estudar sobre empreendedorismo. Eu vou ter a minha empresa, né? Mas cada coisa no seu momento ali também. Então, aí eu comecei a estudar sobre empreendedorismo. Só para te falar uma coisa que você também pode estar se questionando aí. Manu, mas como que você passou de primeiro? O que você fez? Se esse não é o natural. Eu comecei, gente, a questionar em 2020 o nosso modelo de ensino.
Eu comecei a questionar isso, porque a vida inteira a gente estuda e a gente esquece o que a gente estuda. Por quê, sabe? Então eu comecei a questionar, será que a gente estuda errado? Será que existe uma outra forma? E sim, eu quero te dizer isso aqui. A vida inteira você aprendeu a estudar errado, tá? Porque quantas vezes você já viu um vídeo de 60 minutos e no dia seguinte já não lembrar de nada? Você aprendeu a estudar errado. Quantas vezes você estuda ali só assistindo aula? Ou você estuda ali só lendo, querendo ler o livro inteiro, mas quanto disso que você retém de fato? Quase nada. Então, existe sim maneiras mais efetivas de aprender. E por isso que em 2020 eu estudei muito sobre aprendizado, que é o que eu quero falar muito para vocês aqui nesse canal. Estudei muito sobre formas mais efetivas de aprender, de reter o conteúdo, sobre aprender a aprender. Eu aprofundei em artigo, em livros, em tudo, para eu poder realmente conseguir criar um método que me fizesse passar de primeira, que é o método que hoje eu ensino para os alunos que também querem passar nessa prova de título e que é muito do método que eu vou ensinar para você. Tanto você que está estudando, médico que está estudando e que quer aprender formas mais efetivas, quanto você que é médico e já ensina até, já tem aluno até, mas talvez não saiba quais são as formas mais efetivas para que o seu aluno realmente consiga ter o aprendizado efetivo que é o que você quer. Porque estudar é completamente diferente de aprender. O aprendizado, principalmente o aprendizado de performance, que é muito do que a gente vai conversar aqui, né? Eu já tô dando vários spoilers aqui para vocês, precisa de algo a mais. É muito além de sentar a bunda e estudar, como muitas vezes você escutou falar isso aí do seu pai, né? Então aqui você vai aprender essas formas mais efetivas de aprendizado, que foi o que eu aprendi durante essa minha trajetória que eu tô aqui contando pra vocês. Bom, chegou ali em 2021 que eu realmente passei na prova de primeira e que eu realmente mergulhei no empreendedorismo. E aí, o que você pode estar se questionando? Beleza, Manu, pausa aqui, quero aprender aqui com você como que você iniciou no empreendedorismo, porque quando você vai sozinho atrás, o que você vê? As pessoas, cara, não sabem por onde começar, porque é muita coisa, a gente não aprendeu nada sobre isso na nossa vida. Então você olha assim, meu Deus, tem marketing, tem gestão, tem comercial, tem jurídico, financeiro, tem cultura, milhões de coisas novas que a gente não aprendeu absolutamente nada. E assim como você, eu não entendia completamente nada sobre isso. E eu mergulhei e me apaixonei, gente. Hoje eu sou apaixonada pelo empreendedorismo, por ter uma empresa, por dominar essas áreas, por ter um time me ajudando na construção de tudo isso. É algo que brilha meu olho. Mas eu sei que às vezes para ti não é o que brilha teu olho ter uma empresa, estudar esses temas. Você ama medicina, você ama ensinar. Mas você precisa ter essa noção, pelo menos, e aqui eu quero muito te dar essa noção, mas te dar uma visão muito de aprendizado realmente, para que você consiga ser de fato um professor ali, né? Um novo professor, e não aqueles antigos, não com aquela metodologia antiga. Então é muito do que a gente vai conversar aqui juntos. Mas eu mergulhei no empreendedorismo nessa época, para que eu dominasse todos esses departamentos, todos esses pilares, né, que fazem com que você seja um empresário de sucesso. Mergulhei nelas. O primeiro, já vou dar uma dica aqui para vocês também. O primeiro e mais importante de todos eles é a cultura, tá? É estudar sobre cultura organizacional. Isso mudou a minha vida, porque isso me deu uma outra visão. Porque você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Você vai precisar de ajuda, tá? Mas você, quando entende sobre cultura, você faz as escolhas certas. Porque as culturas são os valores, é como que você funciona. O que é inegociável, o que não é negociável ali contigo. Você precisa saber os valores, porque os valores é o que aproxima as pessoas que têm valores semelhantes contigo e te afasta pessoas que não têm os valores semelhantes. Vou compartilhar aqui para ficar mais concreto com vocês. Tem um valor para mim que é fundamental, que é o autodesenvolvimento, né? O aprendizado. Eu preciso ter pessoas que gostem de estudar. Eu amo ler, galera. Eu leio muito. Eu vou compartilhar isso com vocês também. Eu leio muito porque eu sei que os livros mudaram a minha vida. Então, eu quero ter pessoas que também se desenvolvam através da leitura.
Isso faz muito sentido pra mim. Eu não consigo estar com pessoas que não querem estudar, que não querem se desenvolver, que não querem aprender. Não faz sentido. Então, quando você entende sobre cultura, você começa a querer estar perto dessas pessoas e atrair essas pessoas perto de ti. Mas não foi fácil começar, tá? Porque eu comecei a me questionar também. Pô, mas sabe de uma coisa? Em vez de ficar pensando aqui o que eu faço, como que eu estudo, como que eu inicio no empreendedorismo, eu comecei a me questionar o quem? Quem pode me ajudar? E comecei a buscar conteúdos primeiro gratuito mesmo no YouTube, assim como eu tô fazendo isso aqui pra você. E espero poder realmente te ajudar e ser essa pessoa que vai te inspirar na tua história. Assim como eu tive uma pessoa que me inspirou na minha história lá no começo, quando eu fui atrás no YouTube buscar pessoas, empreendedores de sucesso para me ajudar. E foi aí que eu encontrei meu primeiro mentor, que eu falo com muito orgulho, que foi o Marcelo Germano, com o conteúdo dele de podcast, que é muito incrível também, que é uma grande inspiração pra gente aqui, porque ele me ajudou a ter essa visão. E eu mergulhei no conteúdo dele, eu mergulhei realmente em entender sobre gestão com ele. Foi o meu primeiro mentor, e aqui, depois a gente vai falar sobre mentoria também, o quanto que é importante você ter uma pessoa ali pra te ajudar, né? Mas eu espero muito poder, só com esses vídeos aqui gratuitos, te ajudar, te dar o máximo de conteúdo. Então, por isso que toda semana eu me comprometo em estar aqui contigo falando sobre temas como esse também, tá bom? Beleza, e aí foi nesse momento ali em 2021 que eu comecei a realmente mergulhar no empreendedorismo, que eu realmente comecei a buscar pessoas para me ajudar, buscar pessoas que pudessem estar ali no time comigo. Na época, o Uli estava muito focado seguindo uma outra trajetória, seguindo ainda o caminho médico, apenas médico, mas ele cresceu bastante também ali em coordenação e tudo mais, que depois ele vai contar para vocês, e que trouxe muito embasamento aqui hoje para a empresa. Mas nesse momento eu estava bem sozinha ali, seguindo essa trajetória, construindo esse caminho, aprendendo, errando, o tempo inteiro, tá? E aí, quando chegou em 2021, foi quando nasceu o CNPJ, e aí, de fato, ali, no mês 9, a gente virou uma empresa. Comecei a recrutar pessoas para me ajudar, novos anestesistas que entraram na empresa para me ajudar a cuidar dos alunos, para que eu possa ter espaço para poder estudar outras coisas, sair dali da linha de frente. Hoje eu não tô na linha de frente, né? Hoje eu tô ali realmente na parte estratégica. Hoje eu lidero 4 departamentos, né? O departamento comercial da empresa, de marketing, o de CS e o acadêmico, e o Li me ajuda nos outros departamentos também, que em outro momento a gente pode entrar um pouco mais sobre isso. Mas eu quero te dizer que existe um outro caminho, que existem formas de você realmente conciliar a tua vida de médico com o ensino, com a educação, que é o que brilha teu olho. E que não necessariamente você precisa ser um empresário para isso, tá? Meu objetivo aqui não é te estimular a simplesmente largar tudo, não é nada disso. O meu objetivo aqui é te falar o que eu fiz, que foi isso, mas te mostrar que existe um outro caminho de você aprender essas formas mais efetivas de aprendizado, de você poder conciliar a tua vida de médico com a tua vida de professor, o que brilha teu olho. Eu tenho vários colegas que amam ensinar, e você provavelmente também ama educação e ama ensinar e gostaria de passar o teu conhecimento para outras pessoas. Então, entender que existe sim uma forma de fazer isso, e que existe uma forma de fazer isso em escala. Existe uma forma de fazer isso muito além de você precisar estar numa faculdade, ir dar aula em universidade e ter que fazer mestrado, doutorado. Existe um outro caminho. Hoje em dia, o caminho do digital, que te permite fazer isso, levar o teu conhecimento em escala. É sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, nesses vídeos que vão acontecer. A gente vai lançar um podcast também, então você vai poder escutar a gente no Spotify, aqui no YouTube também, que eu vou sempre colocar o podcast aqui também. Vou trazer muitas novidades para vocês toda semana. A gente ainda tá criando o cronograma, a gente ainda tá criando esse projeto, mas eu tô muito feliz aqui porque eu consegui dar o primeiro passo
pra gravar esse vídeo pra vocês, mesmo sem nada planejado, mesmo sem ter falado pra quase ninguém que eu ia fazer isso, eu vir aqui. Então, espero que você tenha gostado um pouco de conhecer a minha história. Deixa aqui nos comentários, se você é médico também, me fala pelo menos a tua especialidade aqui nos comentários. Manda esse canal pra teu amigo também, que quer saber um pouco mais sobre esses temas, que quer aprender um pouco mais sobre o empreendedorismo na educação. Vai ser um prazer te conhecer e até breve. Um beijo!